Vamos responder algumas questões sobre a NBC-TG 27, ativo imobilizado. Conforme a NBC-TG 27, os custos listados abaixo são diretamente atribuíveis a um ativo imobilizado, exceto a alternativa A, transferência das atividades para novo local. Esse aqui já é o gabarito da questão. Então, a transferência das atividades para um novo local, o custo dessa transferência não pode ser somado ao custo do ativo imobilizado, porque não é um custo diretamente atribuível, ao contrário dos outros que nós vamos ver na sequência. Então, a preparação do local, instalação e montagem em honorários profissionais, frete e manuseio para recebimento e instalação e benefícios aos empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de um item do ativo imobilizado são custos diretamente atribuíveis. A alternativa, portanto, A é o gabarito dessa questão. Um caminhão 0 km foi adquirido por uma empresa em 1º de setembro de 2019 e no mesmo dia passou a ser utilizado nas atividades operacionais. O valor pago pelo caminhão foi de R$ 370 mil à vista. Foi considerada para o caminhão uma vida útil de 120 meses e um valor residual de R$ 40 mil ao final da vida útil. Ao final de cada ano, a estimativa da vida útil e do valor contábil foram analisados e mantidos. Considerando apenas essas informações, se a empresa adotou os procedimentos previstos na norma e utilizou o método linear de depreciação da linha reta, qual é o valor da depreciação acumulada apresentada no balanço patrimonial de 31 de dezembro para esse caminhão? Então, primeiro, nós temos que atentar que a questão pede o valor da depreciação acumulada em 31 de dezembro de 2021. O caminhão entrou em uso no dia 1º de setembro de 2019 e nós temos que saber, pelo método das cotas constantes, ou método da linha reta, né, o método linear de depreciação, nós temos que saber qual é a depreciação acumulada nessa data aqui. Como é que a gente vai chegar a esse cálculo? Primeiro, a quantidade de meses. De 1º de setembro de 2019 até 31 de dezembro de 2021 são 28 meses. Então, sabendo que são 28 meses, nós vamos precisar calcular essa depreciação acumulada em período de 28 meses. Para saber isso, nós precisaremos, primeiro, considerar o valor pago pelo caminhão, que foi de R$ 370 mil, e diminuir pelo seu valor residual, R$ 40 mil. 370 mil menos 40 mil, igual a R$ 330 mil. Essa vida útil foi estimada para 120 meses, portanto, nós precisamos dividir o valor depreciável, que é R$ 330 mil, por 120 meses, nós encontraremos uma depreciação mensal de 2.750. Agora basta multiplicar 2.750, que é a depreciação mensal, pelos 28 meses depreciados. Vamos encontrar o valor de 77 mil, que é a depreciação acumulada, alternativa D, portanto, gabarito da nossa questão. Uma sociedade empresária adquiriu um ativo imobilizado e o reconheceu imediatamente em seu patrimônio ao valor de custo de R$ 40 mil. No momento do reconhecimento inicial, o ativo estava plenamente disponível para uso e a sociedade empresária estimou que a vida útil do ativo seria limitada em 5 anos. Ao final dessa vida útil, após deduzir as despesas estimadas de venda, a sociedade empresária espera obter o valor de 16 mil com a venda do ativo, considerado muito significativo e material para a sociedade. Sabe-se que a sociedade empresária utiliza o método das cotas constantes para depreciar e apropriar mensalmente as despesas de depreciação ao ativo em questão. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas e o disposto na norma, assinale o valor contábil esperado para esse ativo imediatamente após o encerramento do 33º mês de seu uso. Nesta questão, portanto, nós devemos calcular o valor contábil do ativo, o valor que fica registrado como valor contábil líquido após 33 meses de uso. Então, são 5 anos o uso total, são 60 meses por enquanto, né? 5 vezes 12 igual a 60, e a gente precisa descobrir o valor após o 33º mês, o valor contábil desse ativo. Como é que a gente faz essa conta? Primeiro, a gente considera o valor de custo do ativo, que é de R$ 40 mil, e nós vamos tirar a depreciação dele, né? A depreciação dele durante 33 meses. Então, 40 mil menos 16 mil, nós vamos encontrar o valor depreciável de R$ 24 mil. R$ 24 mil durante o período de 5 anos, né? Então, dividindo por 60 meses, nós vamos encontrar uma depreciação mensal de R$ 400. E essa depreciação de R$ 400 durante 33 meses, então
R$ 400 vezes 33, vamos encontrar uma depreciação acumulada de R$ 13.200. É só considerar o valor de custo do ativo, que são R$ 40.000, e diminuir pela depreciação acumulada. 40.000 menos 13.200, isso vai ser igual a R$ 26.800, que é o valor contábil do ativo, portanto, gabarito alternativa D de dado. R$ 26.800. A empresa CDH adquiriu em 2 de maio de 20x1 um equipamento no valor de R$ 40.000. O imposto recuperável já incluído nesse valor é de R$ 6.800. O equipamento com valor residual de R$ 5.200 foi colocado em uso em 1º de julho de 20x1 e é utilizado pela empresa durante 2 turnos de 8 horas, tendo, portanto, depreciação linear com taxa anual de 10% e acelerada com coeficiente de 1,5. Considerando essas informações e ainda de acordo com a norma, assinale a alternativa correta que apresenta o valor da depreciação contabilizado por ocasião do encerramento do exercício social em 31 de dezembro de X1. Aqui a questão pede a despesa de depreciação contabilizada lá na demonstração do resultado do exercício em 31 de dezembro de X1. Como nós vamos fazer essa conta? Primeiro, nós temos que apurar o custo histórico, o custo inicial desse ativo. E a norma nos diz que o custo ele é o valor pago, né, o valor de R$ 40.000, só que não faz parte desse custo o imposto recuperável. Então nós temos que tirar o valor desse imposto recuperável que já está incluído neste valor de R$ 40.000. 40.000 menos 6.800, nós vamos encontrar o custo inicial do ativo de R$ 33.200. O valor residual desse ativo é de 5.200. Então, 33.200 menos 5.200, o valor depreciável dele vai ser igual a R$ 28.000. Se ele foi colocado em uso, ou seja, nas condições pretendidas pela administração, em 1º de julho de X1. E ele depreciou até 31 de dezembro. Ele depreciou durante meio ano, portanto. Se a taxa anual é de 10%, né, nós vamos ter que, para encontrar a depreciação anual, nós vamos ter que multiplicar o valor depreciável, que é R$ 28.000, vezes 10%. E nós vamos encontrar, então, R$ 2.800 por ano. Mas de 1º de julho até 31 de dezembro nós temos meio ano, né? Nós temos 6 meses de um ano. Nós precisamos dividir por 2 a nossa depreciação anual. Portanto, R$ 2.800 dividido por 2, nós vamos encontrar o valor de R$ 1.400, que seria essa depreciação, se não tivesse a utilização durante 2 turnos de 8 horas, né? E por isso a depreciação ela é acelerada, ela vai ser maior porque ela é mais utilizada. Então, e o coeficiente dessa aceleração é de 1,5. Nós vamos, portanto, ter que calcular R$ 1.400, que foi a depreciação no semestre, vamos ter que multiplicar por 1,5 para encontrar a depreciação acelerada. E essa depreciação acelerada, essa despesa de depreciação, que é o que a conta está pedindo, que é o que essa questão está pedindo, ela fica no valor de R$ 2.100. Então, R$ 1.400 vezes 1,5, encontramos o gabarito de R$ 2.100 para essa questão. Alternativa C, portanto. No dia 20 de fevereiro, certa indústria adquiriu uma máquina em outro estado da federação por R$ 380.000. Frete de R$ 5.850 foi pago pela empresa vendedora. No processo de instalação do Parque Fabril foi dispendido o montante de R$ 5.200. O valor residual estimado é 19.400 e a capacidade produtiva é 3.500 unidades e a vida útil estimada da máquina é de 8.000 horas. A indústria espera utilizar a máquina por 8 anos, contados a partir do primeiro dia de operação, que ocorreu em 1º de março de 2022. Até o dia 31 de dezembro de 2022, a máquina operou por 450 horas e produziu 280 unidades. Baseando-se exclusivamente nas informações disponibilizadas e na norma, é correto afirmar que a despesa de depreciação desta máquina, apurada de acordo com o método das horas de trabalho, baseado no uso, no ano 2022, foi de... Então, a gente vai utilizar aqui um método das horas de trabalho, que é baseado no uso. Foram utilizadas 450 horas de trabalho do total de 8.000 horas, que foi a vida útil estimada por essa máquina. Essa máquina foi adquirida por R$ 380.000 e teve um frete. Só que esse frete não foi pago pela empresa compradora, né? Aí, se o frete fosse pago pela empresa compradora, nós teríamos que adicionar os 5.850 do frete ao custo desse ativo imobilizado. Como foi pago pela
empresa vendedora, esse frete é uma despesa da empresa vendedora. Não vai ser adicionado e nem subtraído do cálculo aqui no custo desse ativo. O que vai ser adicionado ao custo do ativo é o processo de instalação no Parque Fabril. Então, tem um custo diretamente atribuível, que é a instalação dessa máquina. E a instalação dessa máquina custou R$ 5.200. Vamos somar 380 mil mais 5.200, que é igual a dos 385.200. O valor residual estimado dessa máquina, ou seja, no fim da vida útil dela, é de 19.400. Para encontrar o valor depreciável, nós temos que utilizar o valor de custo, que é 385.200, e subtrair o valor residual, que é 19.400. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar o valor de R$ 365.800. Esse é o valor depreciável. E por hora, então, a depreciação por hora, né, são 8.000 horas a vida útil dessa máquina, 365.800 dividido por 8.000, encontraremos o valor de 45,725 para uma hora de uso. Como foram utilizadas 450 horas nesse período, que vai de 1º de março até 31 de dezembro do mesmo ano, nós vamos encontrar a despesa de depreciação total para 450 horas no valor de R$ 20.576,25, conforme nos diz a alternativa A, que é o gabarito dessa questão. Até o próximo vídeo!